Meus amados, graça e paz, uma boa noite a todos. É bom, mais uma vez, estar com vocês, participando da comunhão dos santos pecadores. Como eu disse, é bom estar com vocês, experimentando de mais uma comunhão dos santos pecadores. Isso é muito bom. Eu espero que você esteja experimentando essa comunhão e espero também que possamos dar continuidade a essa comunhão onde nós desfrutamos da presença preciosa do Espírito Santo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu sei que o texto já está projetado e você está vendo o texto de Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Mas eu quero convidar você, se você tem a Bíblia em mãos, abra a mesma em Efésios capítulo 5, versículo 18. Nós iremos ler esse versículo como ponto de partida. Iremos dar o start aqui com esse versículo e depois iremos recorrer a outros versículos do texto da carta aos Efésios para nós entendermos melhor o assunto que é a proposta, já que quando se fala em enchei-vos do Espírito, a proposta temática é plenitude do Espírito. Nós iremos estudar, portanto, sobre plenitude do Espírito, à luz de Efésios, capítulo de número 5, versículo 18, e nós iremos olhar para alguns versículos que se concentram no contexto imediato anterior. Então, eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta em Efésios. Antes de ler o texto, não sei se você já ouviu isso, mas reza a lenda sobre um guerreiro que era muito temido pelos seus inimigos e adversários. E era muito temido por causa da sua espada. Segundo a lenda, havia um mistério, havia uma magia, havia um feitiço na espada do guerreiro que dava ao mesmo êxito nas batalhas. Todo mundo temia a este guerreiro por causa da sua espada. Um rei muito poderoso e que estava sobre este guerreiro ficou sabendo dessa história, dessa lenda, desse boato, e assim que ficou sabendo, como ele, o rei, era um conhecedor de espadas, ele mandou imediatamente chamar o guerreiro juntamente com a sua espada para dar uma olhada na espada do guerreiro, examiná-la e ver qual era o segredo. O guerreiro então se apresentou à presença do rei e imediatamente o rei pediu a espada. O guerreiro entregou a espada. Quando o rei pegou a espada e depois de alguns minutos fez o seu exame, depois de ter examinado a espada, ele a entregou de volta para o guerreiro e disse o seguinte: eu particularmente não encontrei nada demais nessa espada. Essa espada é uma espada, aliás, comum, simples. Eu não sei por que é que as pessoas temem tanto a sua espada. O guerreiro então olhou para o rei e disse: rei, o segredo não está na espada, o segredo está no meu braço. O senhor der uma olhada aqui no meu braço, aí o senhor vai entender qual é o segredo da espada. Porque o segredo está no braço que maneja a espada.
As pessoas pensam que é a espada, mas é o braço. De igual modo, queridos, a pregação, sem o auxílio do Espírito Santo, é como a espada do guerreiro sem o braço dele. É por isso que John Piper, pastor batista, ele, antes de subir ao púlpito, pegava, e ainda faz isso, o seu sermão, e colocava na presença de Deus, e coloca na presença de Deus, dizendo assim: Senhor, isso não passa de folhas, de papéis, isso não passa de um manuscrito escrito por mim. Se a tua unção, se o teu poder não for comigo, esses papéis de nada valem. Então, amados, nós, neste instante, aproveitando o tema, nós pedimos humildemente a assistência poderosa do Espírito Santo, que ele esteja instrumentalizando o pregador, que ele esteja também dando a você a capacidade de ser um receptor da mensagem, porque também, se ele não agir nos seus ouvidos espirituais, não tem como discernir as coisas que só podem ser discernidas espiritualmente. Eu convido você, portanto, a ler o versículo, Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim, na versão NVI: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Quero orar mais uma vez com vocês. Pai amado, nós estamos diante da tua santa presença. E o que nós desejamos é que Cristo Jesus seja glorificado. E Cristo Jesus será glorificado a partir da presença superabundante do teu Espírito no nosso meio. Nós rogamos a ti neste momento que a presença do teu Espírito seja superabundante. O Senhor esteja nos enchendo do teu Espírito Santo nesta ocasião, onde os santos pecadores justificados se reúnem com o propósito único de adorar o Deus triuno. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a título de introdução, eu acredito que é muito importante e pertinente fazer algumas considerações de esclarecimento sobre o tema proposto, a saber, plenitude do Espírito. A primeira coisa que nós devemos destacar como nota de esclarecimento sobre o tema é que quando nós falamos sobre plenitude do Espírito, nós estamos usando essa expressão, esse termo, com um propósito didático. Eu digo isso porque, em parte alguma na Escritura Sagrada, especialmente olhando para o Novo Testamento, nós iremos encontrar a expressão plenitude do Espírito. Nós não iremos encontrar em parte alguma da Escritura Sagrada, especialmente falando no Novo Testamento, a expressão plenitude do Espírito. Então, por que é que nós usamos essa expressão para falar sobre esse texto? Por que nós falamos sobre plenitude do Espírito? Por que os teólogos usam essa terminologia para falar sobre esse texto, por exemplo, estritamente falando? O propósito é didático. Didático por quê? Por uma razão
que para mim é óbvia. Eu sei que isto que eu vou comunicar não é um ponto pacífico entre todos os reformados, mas a maioria pensa assim. Quando nós falamos em plenitude do Espírito, nós estamos já aqui marcando que existe uma diferença entre plenitude do Espírito e batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, segundo o meu entendimento esse que está respaldado pelo entendimento das Escrituras Sagradas, batismo com o Espírito Santo é sinônimo de regeneração. Quando se fala sobre batismo com o Espírito Santo, nós estamos falando sobre novo nascimento. O batismo com o Espírito Santo é nada mais, nada menos do que o pecador sendo restaurado, recebendo uma nova vida, nascendo de novo, saindo das trevas para a maravilhosa luz. É salvação. Batismo com o Espírito Santo é o dom da salvação. Quando nós nos referimos, portanto, à plenitude do Espírito, não estamos falando sobre batismo com o Espírito Santo, mas estamos falando sobre uma experiência que é posterior ao batismo com o Espírito Santo. A plenitude é uma experiência pós-conversão. É a minha intimidade com Deus, neste caso com o Espírito Santo, o Deus que habita em nós. Então nós temos aqui essa expressão plenitude do Espírito com um fim extremamente didático para que nós possamos nos situar. Mas ainda como nota esclarecedora, com um fim introdutório, é importante deixar claro o seguinte: falar sobre esse assunto aqui, à luz de Efésios, capítulo 5, versículo 18, e não olhando apenas para esse versículo, mas para todo o contexto de Efésios, quando nós abordamos esse assunto à luz desse texto, este assunto está sendo abordado à luz de uma experiência diária, sistemática, paulatina e buscada, e não sob uma ótica de experiência de crise. Explico. Quando se fala sobre plenitude do Espírito, o tema pode ser abordado por duas vias. A primeira via é a via de crise. É o que os estudiosos chamam de experiência de crise. E o que é essa experiência de crise? É o que você encontra, por exemplo, em Atos capítulo de número 2, quando os discípulos e apóstolos estão lá e de repente eles são cheios do Espírito. Eles são tomados pelo Espírito. Eles ficam cheios, de repente, é o que chamamos de experiência de crise. Atos capítulo de número 4, você também tem ali, na vida de Pedro, olhando para ele, em especial, uma experiência de crise. Ele não estava buscando, mas de repente o Espírito o encheu, e ele ficou cheio de autoridade. Nós temos também em Atos capítulo 13, o apóstolo Paulo sofrendo uma experiência de crise, onde ele começa a proferir sentenças, emitindo sentenças e julgamentos sobre o bruxo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Naquele momento em particular, Deus o encheu. Ele não estava buscando, mas foi necessário para aquele momento. Eu não sei se você já teve essa experiência. Essa experiência, ela acontece exatamente quando você se encontra diante de uma situação que é praticamente impossível de você resolver com o seu próprio braço, com a sua inteligência, com a sua sabedoria. Não tem como. Humanamente falando é impossível, mas de repente você percebe algo diferente.
De repente você percebe que Deus lhe deu uma autoridade, que você pode enfrentar a situação, que o medo já não existe. Há uma ousadia que você não tinha. E você vai para cima da situação adversa, passa por cima dela, e do outro lado você canta vitória. Mas foi porque o Espírito Santo lhe deu essa capacidade. Isso é uma experiência de crise. Mas nós não estamos abordando o assunto à luz de uma experiência de crise. Estamos abordando o assunto e queremos abordá-lo sob a ótica de uma experiência de busca diária, um caminhar, algo cotidiano que você está, buscando. Amanhã pela manhã nós iremos ver com melhores detalhes essa busca do Espírito Santo. Mas é importante aqui deixar isso bem claro. Por fim, ainda dentro dessa reflexão introdutória, eu quero confessar, juntamente com você, a nossa total inadequação para tocar num assunto tão caro. Eu quero, sinceramente, juntamente com você, confessar perante Deus, perante os homens, perante anjos e principados, a nossa total incapacidade, incompetência de tocar num assunto tão sublime, a saber, a plenitude do Espírito Santo. Portanto, nós esperamos realmente que o Espírito Santo nos conduza pela rota do seu próprio caminho. Se você está em Efésios, por favor, me acompanhe. O apóstolo Paulo escreveu essa carta, como vocês bem sabem. E essa carta, dentre as 13 cartas de autoria paulina, ela é considerada a rainha das cartas. Enquanto que Romanos é considerada a carta magna do apóstolo Paulo, Efésios, por sua vez, é considerada a carta rainha. O seu conteúdo é rico em doutrina e prática. Basicamente, o texto ele é dividido. O primeiro bloco, do capítulo 1 ao 3, nós temos orientações doutrinárias. Já no segundo bloco, a segunda metade da carta, nós temos orientações práticas de vida. A carta, portanto, é uma carta rica em doutrina e prática. Agora, qual é o tema central dessa carta? Sem hesitar, sem dúvida alguma, nós podemos afirmar que o tema central dessa carta é a unidade da igreja. Se você ler a carta com cuidado, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele fala sobre a unidade da igreja, sobre o mistério que estava oculto, que não tinha sido revelado a profeta algum e que só fora revelado a ele. Que mistério é esse? A igreja, essa unidade orgânica. Mas qual é a razão do mistério? A razão do mistério consiste no seguinte: os judeus acreditavam que Deus tinha um plano para os gentios. E esse plano para os gentios era um plano à parte. Não obstante, o apóstolo Paulo vem com a boa notícia do evangelho acerca da igreja. A igreja não é um plano de salvação para os judeus e para os gentios à parte, mas é um plano só, um só povo, judeus e gentios, raças inimigas, povos
povos irreconciliáveis, pessoas não amistosas. Agora o apóstolo Paulo está dizendo que essas duas raças, elas são pedras de um mesmo edifício. Esse é o mistério revelado, a unidade da igreja, judeus e gentios fazendo parte de um único corpo. Agora nós perguntamos, qual é o segredo disso? Como é que Deus conseguiu isso? Até porque o apóstolo Paulo vai dizer nessa carta que isso se constitui um mistério até para os anjos. É tanto que a igreja é a universidade dos anjos. Os anjos estão na universidade espiritual aprendendo conosco. Eles olham para nós e veem um grande mistério. Cabeças diferentes, culturas distintas, mas todos estão com o mesmo objetivo, adorando o único Deus, o Criador dos céus e da terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é que isso é possível? Através da presença do Espírito Santo em cada crente. Cada cristão aqui é um universo, mas o mesmo Espírito habita em todos. Eis o segredo dessa união. Essa é a logística de Deus. O Espírito habita em nós, de maneira que nos une, nos reúne aqui nesta noite, por exemplo, para cultuar a Jesus Cristo. E isto só é possível por causa da presença do Espírito no nosso meio e em nós. Não é sem razão que nós temos aqui nessa carta 12 referências à pessoa do Espírito. Por 12 vezes o apóstolo Paulo fala no Espírito Santo de Deus. Bem, se o Espírito Santo é o segredo da unidade da igreja, então significa dizer que o Espírito Santo é o segredo da vida espiritual de cada um em particular. E se o Espírito Santo é o segredo da vida de cada um em particular, isto significa dizer, a conclusão é óbvia, isto significa dizer que a vida cristã é uma vida no Espírito. A vida no Espírito é a vida cristã. E a vida cristã é uma vida no Espírito. Dito isso, amados, eu quero trazer a lume 3 verdades indispensáveis, à luz do texto que Paulo escreveu aos Efésios, sobre a plenitude do Espírito. Primeira verdade: a plenitude do Espírito só pode ser uma realidade na vida daqueles que foram selados pelo Espírito. Eu convido você a olhar para o texto de Efésios, capítulo de número 1, versos 13 e 14. O apóstolo Paulo diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Eu não pretendo, não tenho essa pretensão aqui de exaurir com vocês esse versículo, ou esses 2 versos, mas eu quero destacar 2 palavrinhas importantes.
A primeira palavra importante aqui para a nossa meditação é a palavra selo. Veja que o apóstolo Paulo disse: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo. O que significa esse termo selo? Esse termo, essa palavra selo, significa, em primeiro lugar, posse. O Senhor nosso Deus, o Pai de Jesus Cristo, nos comprou com o sangue do seu Filho Jesus. E Ele nos selou com o Espírito, dizendo: é propriedade minha, eu comprei. Então isto é o selo do Espírito, indicando a posse de Deus. Você é posse de Deus. Se você foi resgatado pelo Pai em Cristo Jesus, você tem o selo do Espírito, e esse selo indica que você é possessão de Deus. Em segundo lugar, selo, consequentemente, significa garantia. Se você foi selado com o Espírito, você está garantido em Deus. Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você foi selado, você foi comprado e você está garantido. Você está garantido na graça futura. Você está garantido na eternidade. Você está garantido no gozo eterno, quando Deus, no final da história, envolver você com a total plenitude do seu ser. Você está garantido. Agora, em terceiro e último lugar, selo significa autenticidade. Você é posse, por conseguinte, garantia. Você está na garantia, você está garantido. E você, então, é um cristão autêntico. O selo aqui seria mais ou menos como uma assinatura num determinado documento que dá autenticidade ao mesmo, porque sem a assinatura ele não vale nada. Mas tendo a assinatura, ele passa a valer alguma coisa. Para que fique mais claro, a ideia é que a salvação não é pela minha confissão de fé, mas é pelo Espírito que através de mim confessa a fé que eu tenho. O Espírito que está em mim, que é o selo, a garantia, me autentica. Eu sou um cristão autêntico. A minha profissão de fé não é vazia, desprovida de valor. Não, ela tem um valor. Eu sou um ser espiritual, eu fui comprado por Deus, o Espírito habita em mim. Agora tem uma segunda palavra aqui no texto, que é a palavra penhor, ou garantia. A palavra penhor, ela significa simplesmente garantia. Ela tem uma conotação comercial. No contexto do primeiro século, os gregos utilizavam essa palavra para transações comerciais. Alguém dava uma entrada como garantia de que aquela propriedade, por exemplo, estava garantida. O comprador estava dizendo com a primeira entrada: eu vou pagar até as últimas consequências. Eu vou ter esse bem, eu vou possuí-lo no final, está garantido. Mas é interessante que hoje a palavra ela acaba sofrendo algumas modificações, e hoje é muito interessante porque pode ser aplicada ao contexto. A palavra ela não tem uma conotação comercial mais. Ela tem uma conotação de afeto. Porque na Grécia de hoje, por exemplo, a palavra penhor significa aliança de noivado.
E a aliança de noivado é um compromisso sério, é o início de um casamento. Isso entra em consonância com o contexto da época, porque aqui não tinha essa história de acabar o noivado. Hoje em dia existe isso. Não casou ainda, está noivo, não casou ainda, então pode acabar o noivado, não há problema. Mas aqui tinha seríssimos problemas. O noivado era a introdução ao casamento. Quando alguém colocava a aliança de noivado no dedo da futura esposa, por exemplo, estava dando a garantia aos pais que iria casar-se. O que foi que Deus fez conosco? Ele colocou uma aliança em nós. O Espírito é essa aliança, é essa garantia. E Ele está dizendo, eu vou me casar com vocês definitivamente. Eu estou garantindo isso. Eu não vou deixar vocês na mão. Você foi selado pelo Espírito. Você recebeu o Espírito. Você foi salvo. Você é a habitação do Espírito. Meus amados, somente depois de falar tais verdades, é que Paulo no capítulo 5, versículo 18, diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Qual é a aplicação prática para nós? Sendo bem claro, tem palavra que só cabe num contexto de cristãos autênticos. E essa é uma delas. Tem palavra que só é aplicada a cristão genuíno. Somente. O apóstolo Paulo está falando à igreja. O apóstolo Paulo não está falando aos incrédulos. O versículo 18 do capítulo 5 não é uma lição de moral para quem enche a cara de cachaça. Isso aqui não é uma lição de moral para quem enche a cara. Isso aqui é uma exortação para os cristãos autênticos que andam na sobriedade do Espírito. Paulo não está falando para bêbados, para a gente que vive embriagada. Não, o apóstolo Paulo está falando para a igreja. O apóstolo Paulo está falando para a gente que foi selada. O apóstolo Paulo está falando para a gente que foi comprada. O apóstolo Paulo está falando para a gente que já tem o Espírito e que agora deve se encher do Espírito. Você que tem o Espírito, você que foi salvo e que, portanto, é a habitação do Espírito, é a morada do Espírito, se encha do Espírito. Esse versículo só se aplica a cristão autêntico. Não adianta pegar esse texto e jogar ele na cabeça de quem não é cristão autêntico e que vive enchendo a cara, por exemplo. Porque se o sujeito não foi selado pelo Espírito, de modo algum ele vai ser cheio do Espírito. Só pode ser cheio do Espírito quem tem o Espírito. Só pode experimentar a plenitude do Espírito quem recebeu o dom do Espírito. Quem foi selado pelo Espírito. Do contrário, não tem como. É tolice nossa, burrice até da nossa parte, querer aplicar esse texto a pessoas que não foram seladas pelo Espírito. Eu não estou dizendo com isso que Deus não tem o poder de, através de um texto como esse, salvar alguém. Por favor, não me interprete mal, não estou limitando o poder de Deus através da sua palavra. Porque um simples versículo da Bíblia pode salvar um homem pecador. O que eu estou dizendo é que o propósito original desse texto
não é alcançar os perdidos, mas exortar os salvos. Isso aqui é exortação para a gente salva, para a gente que tem o Espírito. Agora você me pergunta, mas pastor, uma dúvida. Significa dizer que o cristão autêntico, ele jamais pode ficar embriagado? Não. O cristão autêntico pode ficar embriagado. Mas não deve. Como assim, pastor? Vou explicar. Tá gravando, né? Vou explicar. O Vasco não sobe para a Série A. Lá perdeu hoje para o Criciúma. O cara está chateado, vai perder para o Ceará. E o cara sai desorientado de casa, é um cristão autêntico, mas está tão triste, tão abatido que enche a cara. Pode acontecer. Aí o pastor tem que ir lá consolar. É o Vasco, meu filho, é assim mesmo que funciona. Volto para a igreja. Essas coisas podem acontecer. Essas coisas podem acontecer. Tá bom? Então, eu sou flamenguista, eu tenho muita compaixão dos meus irmãos vascaínos. Muita compaixão mesmo. Se alguém, final de semana que vem, se desviar, for bater num bar, eu vou lá, meu irmão é assim mesmo, vai descer para a Série C depois, mas com cuidado, com amor. Isso pode acontecer. Mas o que eu estou dizendo, queridos, brincadeiras à parte, o que eu estou dizendo é que isto é circunstancialmente ou acidentalmente. Isso não faz parte da agenda do cristão autêntico. Ele pode cair em um determinado pecado, em outro pecado, ele não é um ser perfeito. Mas o que eu estou dizendo é que isso não faz parte da sua agenda. Pode ser que ele em algum momento vacile. Pode ser que ele em algum momento se encontre numa mesa de bar enchendo a cara por alguma razão. Isto não está o desqualificando como um cristão autêntico. Apenas significa que ele não está cheio do Espírito. Por favor, não estou dizendo aqui, as portas dos bares estão abertas, vocês podem beber à vontade, porque é um acidente. Não é isso. Mas pode acontecer. E se acontecer, se você for um cristão autêntico, você vai saber que o bar não é o seu lugar, mas sim a igreja. Comunhão com os irmãos é o seu lugar. A sua casa é aqui. O seu lugar é a comunhão com os irmãos. E não conversa fiada com pessoas do mundo, mas conversas santas que edificam com os irmãos que fazem parte da comunidade dos santos que foram selados pelo Espírito Santo de Deus. Então, amados, em primeiro lugar, a plenitude do Espírito só pode ser uma realidade na vida daqueles que foram selados pelo Espírito. Agora, olhando para Efésios, nós temos uma segunda verdade. A plenitude do Espírito só pode ser uma realidade na vida daqueles que consideram a deidade e a pessoalidade do Espírito Santo. Duas palavras-chave: deidade e pessoalidade. Deidade tem a ver ou significa divindade. O Espírito Santo é Deus. Eu gosto muito de um comentário de um estudioso do Novo Testamento chamado Lawrence Richard, quando ele diz assim, analisando os primeiros versos da carta aos Efésios, ele diz assim: o apóstolo Paulo começa com uma breve introdução, e depois dessa breve introdução, ele esposa uma das mais poderosas e claras passagens sobre a doutrina da Trindade, do versículo 3 ao versículo de número 14. Segundo o Dr. Lawrence Richard, está aqui diante de nós uma das mais
belas, claras e poderosas passagens sobre a doutrina da Trindade. Nós somos o povo que crê na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não somos triteístas, não acreditamos em 3 deuses. Acreditamos num único Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Somos trinitarianos. E essa nossa confissão de fé nos leva a pensar no Espírito como sendo Deus. Aqui no capítulo 2 de Efésios, deixando ainda mais claro isso, no versículo de número 22, o apóstolo Paulo diz assim: nele vocês também estão sendo edificados, juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vejam, Paulo confessando aqui a divindade do Espírito. Morada de Deus, vocês são morada de Deus por seu Espírito. Deus habita em nós por meio do seu Espírito. O Espírito Santo é Deus, mas ele não apenas é Deus, ele também é uma pessoa, ele é um ser pessoal. Nós podemos perceber isso aqui no capítulo 4, versículo de número 30. O apóstolo Paulo admoesta da seguinte maneira: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Vocês sabem que tem gente que acredita e fala por aí que o Espírito Santo, o Espírito de Deus é uma força. O Espírito não é uma pessoa, é uma energia ativa, é a energia ativa de Deus. Mas como explicar entristecer uma energia? Porque você não entristece uma energia. Uma força também você não entristece. Você só pode entristecer uma pessoa. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: não entristeçam o Espírito Santo. Temos, portanto, na carta aos Efésios, a deidade do Espírito e a pessoalidade do Espírito. Posto isso, o que é que nós concluímos como prática para as nossas vidas? Só existe um caminho para a plenitude do Espírito. E que caminho é esse? É o caminho da santidade. O Espírito Santo é Deus e ele é pessoal. Se relaciona conosco como Deus Santo. E nós precisamos viver uma vida que agrada ao Espírito Santo. E aí nós nos perguntamos: como é essa vida que agrada ao Espírito Santo? Bem, o apóstolo Paulo nos responde. Capítulo 4, versículo de número 17 em diante. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos do entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar
a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Aí no versículo 30, o apóstolo Paulo conclui dizendo: não entristeçam o Espírito Santo. Esse é o caminho. Está aqui a rota, o caminho da santidade. Vocês devem viver assim. E sabe por quê, amados? A nossa vida não é tão cheia do Espírito como nós tanto desejamos, porque nós não estamos com a disposição de lutar. Porque o apóstolo Paulo aqui nesse texto descreve um homem que luta contra o velho homem que ainda existe. A vida cristã é uma guerra, mas parece que nós vivemos ainda como meninos, crianças. Gostamos de brincar, gostamos de muita brincadeira, mas pouca seriedade, ou quase nenhuma. E o reino de Deus é tomado à força. Esperamos que o Espírito venha, possa ser que ele nos encha numa experiência de crise. Agora, no contexto de busca, precisamos lutar e fazer guerra contra o pecado. E fazer guerra contra o pecado dói. Fazer guerra contra o pecado sangra, é guerra. Arthur W. Tozer fez uma oração muito bela. Eu não tenho ela aqui na mente, mas ele diz o seguinte: Senhor, eu venho a ti tremendo, mas venho. Porque o meu coração não quer largar os brinquedos que me deste. Eu sei que é necessário, Senhor, largar os brinquedos. Vai sangrar, eu sei, mas é necessário. Eu venho, Senhor, tremendo, mas eu venho. Isso é a oração de um homem. E está negando as suas próprias paixões. E está abortando tentações e pecados. E que está lutando contra a velha natureza diariamente, se aproximando diariamente diante de Deus, dizendo: Senhor, eu venho tremendo, mas venho. Eu não quero, no fundo, eu não quero que o Senhor tire de mim, mas o Senhor vai ter que tirar. Para que assim, aí são palavras minhas, para que assim eu possa viver uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Você quer uma vida cheia do Espírito? Vai ter que deixar os brinquedos de lado. Vai ter que se armar para fazer guerra contra o pecado. O pecado que ainda habita dentro de você. E que lhe sujeita, assim como me sujeita, a uma vida superficial, espiritualmente falando. Mas, amados, em terceiro e último lugar, qual é a terceira verdade sobre a plenitude do Espírito? Nós podemos extrair do texto sagrado. A plenitude do Espírito só pode ser uma realidade
experimentada. E aqui nós aproveitamos o ensejo do segundo ponto. Só pode ser uma realidade experimentada por aqueles que lutam pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo de número 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço. Não é algo que acontece assim, naturalmente. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, para conservar a comunhão, que é um presente de Deus, para conservar isso, para conservar a amizade, para conservar o relacionamento espiritual saudável. Perdoe, sacrifique o seu ego, sacrifique o seu jeito cínico de ser. Lute, se esforce pelo vínculo da paz. Faça de tudo para que haja paz na comunidade. Seja um pacificador. Lute, se esforce contra o seu instinto natural de querer inimizade. Porque a barreira da inimizade ela já foi derrubada pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E por que é que nós ficamos levantando barreiras? Parece que nós não somos cheios do Espírito Santo. Parece que as nossas bandeiras denominacionais, por exemplo, estão acima do reino de Deus. Parece que as nossas bandeiras denominacionais estão acima do reino de Deus. Isso me faz lembrar a história do sujeito que estava na ponte, pronto para pular, cometer suicídio. Aí um cristão, vou chamar ele de Salvador. O cristão Salvador olhou o sujeito lá, disse, vou lá salvar. Aí foi para a ponte, chegou lá e disse, rapaz, por que é que você vai fazer um negócio desse? A vida não está boa, não. Disse, mas Deus lhe ama. O suicida disse, Deus não me ama, não. O Salvador disse, você acredita em Deus? Disse, acredito. Qual é o Deus que você acredita? O Deus dos judeus, dos cristãos ou dos muçulmanos? Ele disse, dos cristãos, eu sou cristão. Ah, você é cristão? Eu também sou. Mas você é cristão católico ou protestante? O suicida olhou e disse, sou protestante. Disse, mas rapaz, que coincidência, eu também sou cristão protestante. Mas você é cristão protestante de qual denominação? Ele disse, eu sou batista. Disse, mas rapaz, eu também sou batista. Cristão protestante batista, eu também sou. Mas me diga uma coisa, você é cristão protestante batista da Convenção do Sul ou da Convenção do Norte? Ele disse, eu sou da Convenção do Sul. Ele disse, mas rapaz, que bênção, irmão. Eu também sou cristão protestante batista da Convenção do Sul. Mas me diga uma outra coisa. Você é batista da Convenção do Sul reformada ou você é de outra linha? Ele disse, não, sou reformado. Disse, mas rapaz, que bênção, eu também. Eu sou cristão, protestante, batista, da Convenção do Sul reformada. Mas me diga uma coisa, você é da Convenção do Sul, batista, cristão, protestante, carismático ou o irmão, assim, conservador?
Eu sou conservador. Então pode pular, meu irmão. Por causa de uma... Por causa de um negocinho, a gente manda o irmão pular. Pula. Morre logo. Parece que a gente está brigando por pouca coisa, sabe? E esse negócio de ser cheio do Espírito Santo parece que é só um discurso. Porque na realidade, nós não lutamos com todas as nossas forças pelo vínculo da paz. Porque o Espírito Santo, ele é amante da paz. E se nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos e devemos ser amantes da paz. Devemos lutar pelo vínculo da paz. Mas nós não lutamos porque somos crianças espirituais. E aqui eu quero caminhar para o final, destacando as palavras sábias do Richard Foster, quando ele diz que a nossa geração sofre a maldição da superficialidade. Nós somos superficiais em tudo. Por exemplo, nós sabemos de tudo um pouco. Sabemos de tudo um pouco. Somos superficiais em tudo. Não somos profundos em algo. Você entra em política, você sabe. Economia, você sabe. Filosofia, você sabe. Teologia, você sabe de tudo. Mas você não é profundo em nada. Nós somos assim. Sabemos de tudo. Mas não somos profundos em nada. E isso afeta a nossa espiritualidade. Somos superficiais em tudo, inclusive na nossa vida de devoção a Deus. A nossa vida, por exemplo, de leitura da palavra é superficial. A nossa vida de estudo da palavra é superficial. A nossa vida de oração é superficial. A nossa vida de comunhão é superficial. Para não dizer hipócrita. A nossa vida, ela caiu nessa superficialidade que implica numa vida que não é cheia do Espírito. E aqui o apóstolo Paulo, ele aponta o nosso pecado com um dedo firme e seguro, apontando para o nosso rosto, dizendo: se encham do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Se você não é cristão, essa palavra não é para você. Se você não é cristão, a palavra é outra. Se arrependa, se converta do seu pecado, creia em Cristo Jesus, creia no sacrifício dele, receba o dom do Espírito e depois seja cheio. Mas se você é cristão, essa palavra é para mim e para você. Que dobremos os nossos joelhos na presença de Deus e nos arrependamos do nosso pecado. Uma vida superficial, uma vida que não é cheia do Espírito Santo. Prefiro terminar falando a verdade do que mentindo. Queria que você se colocasse de pé. Quem sabe, terminando falando a verdade, o Espírito Santo tenha mais paciência conosco. Amanhã pela manhã nós iremos dar continuidade ao estudo sobre plenitude do Espírito. Espero que o Senhor continue nos abençoando. E à noite também, se Deus quiser, estarei com os irmãos. Pai bendito, nós te damos graças mais uma vez pela tua palavra, porque ela foi comunicada a cada coração. Te agradecemos pela certeza de salvação. Mas, Senhor, nós precisamos daquela alegria. A alegria da salvação. A alegria que é fruto de uma vida cheia do Espírito. Precisamos que o Senhor nos encha, Senhor. Queremos ficar lotados do Teu Espírito. Queremos que o Senhor faça o Teu Espírito superabundar, como já te pedi aqui nesta noite.
Ó Senhor, nos ajude, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, que a Tua graça capacitadora nos conceda a força para que possamos lutar contra os nossos pecados, Senhor. Para que vivamos assim uma vida santa, não entristecendo o Teu Espírito e, como consequência, desfrutando da plenitude do Espírito Santo. Tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Continue abençoando esse congresso, continue abençoando cada adolescente dessa igreja, continue abençoando cada um que veio até aqui esta noite, continue sendo paciente, Senhor, gracioso e bondoso para com cada um de nós. E queremos responder à Tua paciência positivamente. Queremos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Assim nós oramos, Senhor, e entregamos tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.